Fica difícil aqui de passar. É o sequência de 2050 55373. Todo negócio de sequência de 3 zeros, eu vou me lembrar de narradora Nair. É porque, quando eu falei... É o 137, né? Que houve sustentação oral, é aquele, Vador? Certo. É só um esclarecimentozinho aqui. Pois não. É que eu vejo, eu olho todos os processos com muito cuidado. Não tem dúvida disso. E encaminho e disponibilizo. Então, eu tive acho que uns 30, alguma coisa, processos. E quando eu vi que eu tinha apenas essa sustentação oral, depois que eu tinha já disponibilizado, eu fui olhar só esse processo. Perfeito. O que foi que me ofuscou? Na verdade, aqui na parte de fundamentação, está explicando direitinho que realmente, a princípio, ela era devida mesmo à inscrição. Certo. Mas, quando eu olhei novamente, por conta de eu ter visto que tinha sustentação oral, o que é que tem aqui logo na ementa? Negativação indevida. E isso me ofuscou. Isso não significa absolutamente que eu não tenha todo o cuidado e não tenha analisado o processo como um todo antes de disponibilizar. Foi um segundo momento que, quando eu vi isso aqui, fiquei só nisso aqui. Entendi. E aqui eu vou fazer, se Vossa Excelência me permitir, aqui um esclarecimento, aumentar um pouquinho a ementa, né, para não ficar essa expressão negativação indevida. Né? E a rigor não era. Né? Ela foi devida, né? Ela foi devida a princípio. A exclusão a princípio. Não foi cumprida depois dos 5 dias, que ficou indevida. Mas a ideia é que seria, como um todo, indevida. Né? Olha aqui, olha. Negativação indevida. Perfeitamente compreensível, Madre Manuel. Eu queria fazer esse esclarecimento, que pode... Claro. O senhor já me conhece, mas poderia dar a ideia de que pode. Foi debatido lá. Mas eu falei no momento, negativação indevida. Vossa Excelência foi que... Claro. Vossa Excelência foi que depois disse, não, ela é devida, e até porque, por conta de ter sido devida a princípio, é que a gente ficou nos R$2.000. Era esse esclarecimento. Perfeito. Muito bem. Pedindo, inclusive, minhas escusas. Não. Eu botei uma sustentação. A minha parte, sem nenhum problema, Madre Manuel. Agora, eu fico constando aqui que Vossa Excelência fez esclarecimento, né, que é cuidadoso, né? Claro. Demonstra o cuidado que Vossa Excelência sempre teve e terá nos processos, e não tem nenhum problema, mesmo porque o anúncio do julgamento continua da forma como foi. Mas a forma como foi colocada a ementa, perfeito. Há uma imprecisão. Vossa Excelência faz só retificação. Eu vou fazer a correção para afastar essa imprecisão. Tá certo. Perfeito. Agora, Vossa Excelência anunciou agora há pouco tempo, que é o que eu pedi, é vista da vista. Não? Não, o debatador Zé Ricardo ainda não se pronunciou ainda. Não. Eu só fiz anunciado, debatador. O 136. 136? De minha relatoria? Relatoria de Vossa Excelência. Pronto, então, perfeito. Deixa eu ver. É esse aqui, né? O sequência de 40579. Pronto. Eu só fiz... Certo. Tudo bem. Não é o que eu estou... Eu só fiz aqui... Vista, aquela questão da variável. Só anunciar. E informei que o debatador Zé Ricardo não havia votado ainda no sistema... Vossa Excelência votou e o debatador Zé Ricardo não. Pois não. Você quer se manifestar antes? Não. Pode manifestar. Zé Ricardo. Senhor presidente, meu voto é no seguinte sentido. Aqui é um processo simples de empréstimo consignado, desembargador Mauro, desembargador relator, desembargador Albuquerque, em que a parcela, desembargador Mauro, do empréstimo era de R$ 16,20. Foi descontada uma única parcela de R$ 16,20 e 10 dias depois o banco excluiu essa prestação. E a Câmara já tem julgados no sentido de que aqueles contratos ínfimos, por exemplo, um julgado recente da minha relatoria, em que o desconto era ínfimo, no valor de R$ 8,98, nós não estávamos concedendo indenização. No outro, em que o desconto era de R$ 35 e que foi
imediatamente excluído pelo banco, também nós julgamos pela improcedência no sentido de não conceder a indenização. Então, isso aqui é o que a jurisprudência da Câmara sinaliza. E, no caso aqui, repito, o desconto era de R$ 16,20. O desconto foi excluído 10 dias depois e a ação foi julgada procedente e o juiz condenou o banco a pagar a indenização de R$ 2.000. Não há recurso do banco, o recurso é apenas da autora da ação, em que ela pleiteia a majoração dessa indenização. O juiz fixou em R$ 2.000, o eminente relator está votando para aumentá-la para R$ 5.000. E com base nesse colorido especial, eu estou votando no sentido de manter a sentença tal qual fixada, inclusive porque não há recurso do banco, porque, do contrário, se configuraria a reformácio impédios. Então, não vejo justificativa para majoração dessa indenização, de maneira que negue provimento ao recurso da autora. Pois não. Vereador Emanuel, você quer manifestar? Aqui apelante é apelado do Banco do Brasil e Francisca da Chaga Matos da Silva. Realmente, nós temos decisão nesse sentido, mas essa questão de ser o desconto de ser de menor ou de maior valor, o que pesa aqui, o que acaba suportando essa alteração de 2 para 5 mil, é o fato em si, o fato que ocorreu. A prestação pode ser de R$ 200 ou R$ 300, ou de R$16. No momento eu entendi aqui que não teria nenhuma influência com relação a isso. Mas eu vou retirar aqui de mesa e vou reanalisar, senhor presidente. Embora que Vossa Excelência já apresentou o seu voto, mas aí... Debatador Zé Ricardo, deixo aí. Não, debatador Zé Ricardo, há recurso do banco também. Recurso do banco, então, a rigor... Então, só esclarecendo... A rigor... Eu falei. São dois elementos. Debatador Manuel... Tanto o banco... Foi preciso. Foi preciso. A rigor, porque aqui o eminente relator, ele vota no sentido de conhecer e prover o recurso da autora, aumentando para R$ 5.000 aquela indenização. E desproveu do banco. Então, com base nesse precedente da Câmara, em que o desconto foi de R$ 8,98 e que a turma julgadora, inclusive o desembargador Manuel, votou comigo nesses dois processos a que eu me refiro, não concedeu a indenização, e diante do colorido especial de que foi apenas um desconto no valor de R$ 16,20 e que esse contrato foi excluído, desembargador Manuel, 10 dias depois, eu voto pelo provimento do recurso do banco. Para jogar improcedente o dano moral. Mas é improcedente? Não é improcedente. É porque o debatador Zé Ricardo estava entendendo inicialmente que era só majoração. Que só tinha havido recurso da consumidora. Agora, mas como ele viu que o banco o banco recorre também. Né? Então, não tem... Perdão. Eu vou só... Não, Vossa Excelência quiser retirar de mesa, não tem nenhum... Vou retirar de mesa. Não tem nenhum problema. Para poder analisar também esse ponto. Vossa Excelência acabou de falar, eu já o acompanhei em matéria desse naipe. Agora, mesmo que eu tenha acompanhado, isso nada obsta que eu possa alterar meu pensamento. Sem dúvida. Sim. A princípio, se houve um desconto, não importa o valor que seja, um desconto de R$500 para a gente, para nós que somos desembargadores, procuradores de justiça, talvez não vá trazer nenhum problema na impactar a questão financeira e econômica da gente. Mas uma pessoa que já é extremamente vulnerável, isso pode impactar. Entendeu?
e constranger, né? Causar vexame. Mas eu vou dar uma reanalisada, né? É que se fosse para manter ele R$ 2.000, aí tudo bem, eu já ia concordar. Agora, pela improcedência, aí eu vejo que precisa eu dar uma reexaminada. Eu votei dessa forma porque já decidimos dessa forma recentemente, em que um simples desconto de R$ 8,98 não teve o reconhecimento de que fosse suscetível de causar um dano à personalidade da apelante. E foi apenas um desconto, aqui também foi apenas um desconto, e o banco excluiu esse contrato 10 dias depois. Então, há o colorido especial de que tanto fala o desembargador Mauraí, e nessas considerações, olhando o entendimento que foi fixado no precedente, é que eu me posiciono dessa forma. Agora, se a Câmara entender que, ainda que haja um desconto de R$ 8 ou R$ 16, e que seja um único desconto, se isso ainda assim é capaz de causar um dano à personalidade, eu me curto. Aí depende da condição financeira da pessoa. Vossa Excelência, após o voto do José Ricardo, tira de mesa. Vou tirar de mesa. Pois não, eu tiro de mesa. Eu gostaria até... Eu venho... Aliás, com todos os colegas, eu tenho certeza disso. Eu venho maturando, pensando muito mesmo nesses feitos, sobre esses feitos. Esse volume acentuado de processos consignados, agora contestando as tarifas, né? Sexta Expresso 2, várias detonações, sexta Y, sexta Z, e a gente fica preocupado com... Não estou dizendo que é o caso, não, mas fica preocupado que isso resvala, às vezes, em demandas predatórias, indústrias. Isso. Não é? E eu venho do Barrador Emanuel, do Barradora Nailde, Barrador Carlos Augusto, Barrador Zé Ricardo, eu venho pensando muito. Isso são feitos que, de uma certa forma, nos incomodam, porque é uma avalanche muito grande, não é? A gente percebe quando se decide de uma forma, se percebe uma mudança de argumentação para se tentar contornar aquilo que já tinha sendo decidido, vinha sendo decidido de forma óbvia, contrária ao interesse da parte, se alega, se muda, se junta, e a gente percebe que também há, de certa forma, alguma desorganização por parte dos prestadores de serviço. Tem uma parte, desembargador. Pois não? E também do próprio juiz de primeiro grau, que não averigua a fundo aquela questão. Não saneia o processo, né? Abrevia a tramitação do processo, tem pavor a realizar uma audiência de instrução, sequer oficiar um banco, sequer insta o banco a trazer o documento que ele reputa necessário, porque o juiz sabe qual é o documento que é necessário, mas ele prefere logo abreviar e lançar logo a sentença e passar a régua, como se diz. Passar a régua, como se diz. Então, colegas, perfeito. Eu acho, viu, senhor presidente, pois não, que quem recebe um salário mínimo, que hoje, como está aí a inflação, R$ 100 hoje é um troco. Qualquer desconto, o menor que seja, vai trazer problema para a parte, né, que é vulnerável. No caso, hipervulnerável, né? Agora, na verdade, até R$ 2.000 estaria um pouco acima. Até R$ 1.000 seria, penso eu, consentâneo, razoável. Agora, pela improcedência como um todo da indenização, é daí que eu repito, eu gostaria de ver esse ponto. Não tem dúvida. Viu? Aí eu não... Normalmente não é, não. Tem que analisar, tem que ver. Realmente, presidente, o dano houve, né? A questão é mensurar. Pois não, colegas. Só para terminar, desembargador
Se ficar em R$ 1.000, para mim eu acho que está de bom tamanho. Como eu ia falando, não concluí debaixo do caso Augusto. Depois eu, sem dúvida, posso passar a palavra a Vossa Excelência. Pronto. Eu venho refletindo muito e vendo alguns julgados e eu estou me inclinando, inclusive já decidi da mesma forma que o desembargador Zé Ricardo vem decidindo ultimamente, bem ultimamente mesmo. A casa do desembargador Emanuel, não estou dizendo que... Estou falando aqui sobre essa quantidade gigantesca de feitos aqui que estão girando. Então, há casos em que um desconto que se deu foi de menos de R$1, não é? E esse desconto, logo em seguida, foi excluído. Há casos de desconto de R$8, citado pelo desembargador Zé, que eu peguei um de R$9, somente um desconto. Esse que Vossa Excelência são R$16, uma única vez, então faz com que a gente realmente pense, né? Mature. Agora, esse tipo de situação, se me permite, senhor presidente, Pois não. está existindo aí essas fraudes, desses empréstimos. Eu não compreendo por que as entidades bancárias eles não fazem nenhum trabalho para ver que, pelo menos, se minimiza, se diminui isso aí. O que me parece é que há um lucro bem favorável para os bancos e que eles não estão preocupados com isso. Então, olhando também por esse lado, por esse ângulo, se vê que é necessário se tomar tanto uma providência, uma imposta aqui por parte do Judiciário. Mas eu compreendi o que Vossa Excelência falou. Tem que olhar todos esses aspectos. Né? Certo, depois eu vou concluir ainda. Não concluí. Pois me desculpe. Não, pode falar, desembargador. Então, colegas, com um desconto desse, nós sabemos, né, que normalmente são pessoas vulneráveis, como o eminente relator já citou, normalmente são pessoas que ganham o salário mínimo, mas há várias nuances coloridas especiais nesses feitos, né, que nós sabemos, né? Nós sabemos. E outro detalhe, desembargador Zé Ricardo, que eu venho observando é que muitas vezes o consumidor passa meses, às vezes anos, para acionar o judiciário com um único desconto desse, ou 2 descontos de R$8. Então, é assim, é como se... Eu estou medindo as palavras aqui, mas gostaria de ser mais incisivo, né? Mas a gente tem que ser comedido, né, desembargador? Prudente. Então, é assim como se fosse uma janela que se abre, desembargador Zé Ricardo, de oportunidade, não é? É verdade. E isso nos preocupa também. Mas hoje eu estou, para resumir, desembargador relator, Vossa Excelência, a argumentação de Vossa Excelência também é forte, firme, mas hoje eu estou convencido de que esses descontos pequenos, módicos, eles não são suficientes para gerar automaticamente um dano moral in re ipsa. É preciso que, nesses casos aí, haja uma comprovação efetiva de que aquele desconto no vulnerável, nós sabemos que ganha um pouco, não tem dúvida, que às vezes R$50 pode fazer uma diferença substancial, colocá-lo em situações de aflição, mas ele teria que comprovar isso no caderno processual. Hoje eu estou convencido disso, é uma forma de ser mais justo. Ser mais justo mesmo. Meus votos estão sendo encaminhados nesse sentido, inclusive um hoje aqui na sessão, né, só não estou votando pela improcedência, é um desconto também pequeno, porque o banco não recorreu.
Aí aqui o banco não recorreu, mas eu faço a ressalva, desembargador, no corpo do meu voto, que no entendimento do relator não havia o dano moral. Então, o desconto de R$ 8,00 uma única Sei vez. que nós temos centenas de processos dessa natureza. Pois é, mas agora... E o banco não tem o menor interesse de procurar... Por isso que o nosso trabalho às autoridades é árduo e trabalhoso mesmo, para ficar olhando... Descobrir que feito são por feito. esses que estão os Faz parte, né? fraudadores. Mas, doutor Manuel, a vista de você... Vista não, retirada de mesa deferida. Agora eu pediria, senhor presidente, enquanto tiver essas É vista mesmo, é porque o desembargador Zé Ricardo já votou, né? quando tiver essas modificações, se a doutoraria puder anotar, porque desde Mas hoje nós estamos alterando. Dessa aqui não está nem Não, sabendo, né? não. Desculpe, doutor. Para a gente poder Perfeito. passar para os assessores, Mas, porque eles já ficam sabendo e vão ter o cuidado. assim, desembargador, só para esclarecer a Vossa Excelência, é que, como eu disse aqui no começo da minha fala, né? Foi agora muito recentemente. É de agora, de hoje só. E o desembargador Zé Ricardo Desse É aí, do mês passado. mês passado, mas está muito recente. Por quê? Porque esses valores pequenos dois. eles estão vindo agora. Olha, quando foi tratado esse assunto pela primeira vez, o desembargador Heráclito ainda se encontrava aqui. Não. E inclusive, na hora que falou da questão, Nós nunca decidimos. Ele não participou. Nós nunca decidimos desse. eu não fiz nem vírgula ainda. Nós não decidimos especificamente. Como o desembargador Zé Ricardo diz, a Câmara é soberana. A ideia, a princípio, quando se falou desse desconto aí, Liliputiano. então, vamos dizer, numa dimensão talvez infinitesimal, tá? A ideia foi um diálogo bem rápido, né? Era que ele olhava o fato e não o valor que foi descontado. Pode ser que eu esteja enganado, tá certo? E são dois pontos. Há aquela questão da porta que se abriu, né? Às vezes se demora muito tempo para entrar com a ação. E há outro ponto também, que o banco está fazendo esses empréstimos, estão surgindo, repetindo, estão surgindo essas fraudes. Nós temos as centenas de processos aqui, e no Brasil inteiro, em todo tribunal que se chega, se tem muito, e não há uma providência. Então, tem que se ver também vários outros aspectos. Mas, como eu já falei, estou pedindo vista exatamente para ver se amadureço mais isso aí, e eu vou ter o cuidado, qualquer alteração que tiver aqui, eu anotar e passar para os meus assessores. Que a minha assessora que digitou, ela acabou não olhando esse precedente que nós já teríamos. Nós temos dois, né? Tem muito mais do que muito embora dois que eu me lembro. Que nada obsta que você altere e volte o pensamento que você tinha antes. Nesse aqui, entendeu? A que eu me reportei, é o processo número 0010-329-33 de 2017. Foi votado, da minha relatoria, votado pelo desembargador Manuel e pelo desembargador Carlos Augusto. No item 4 da emenda diz o seguinte: nessa toada, descontos em valor ínfimo. Mas eu lembro que R$ 8,98 não correspondem a um dano à personalidade que enseja o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque somente foram questionados anos após a ocorrência e não ensejaram maiores consequências negativas, como a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito. E tem outro também que o desconto era de R$ 35,00. O processo é... A inicial não diz isso, né? Anos atrás. O processo é o 013-9410-04 de 2018, também recente, em que o desconto era de R$ 35,00 uma única vez, e a turma julgadora não reconheceu indenização por danos morais nesses casos. Dentre alguns outros, que esses são apenas o que eu me recordo. Mas, meu prezado desembargador, estimado desembargador... Prezadíssimo. Gostei. R$ 35,00 para quem ganha um salário e às vezes já tem empréstimo, às vezes até forçado por um sobrinho, uma coisa ou outra aí, para fazer,
R$ 35 ele faz um mercantilzinho. Ele come E nesse caso, 2 ou 3 vezes. no de R$ 35, Ele come o banco 3, devolveu, 4 dias ou mais. O banco tinha devolvido esse de 35. R$ 35 não é nada para a gente, mas tem muita gente nesse Tem país muita passando fome, não tem nem água em casa curiosidade. direito. Não tem. Então, eu acho que é daí que eu estou pedindo vista para poder Deferida. analisar todos esses pontos. Deferida, desembargador Manuel. Vamos Nós prosseguir. é que somos, nós tivemos muita 144. sorte na vida. Mas tem muita gente passando fome mesmo, fome para valer. Boa tarde, doutor. Mas com todas as devidas vendas, viu? Todas. Meu pesadíssimo. Nós estamos aqui seguindo a lição de Dinamarca, desembargador Paulo. Estamos procurando o processo justo. Isso. Eu chamo a julgamento agora, também sem unanimidade na votação provisória. O processo número de relatoria do desembargador Manuel Leite Albuquerque. O desembargador José Ricardo também não votou ainda. É o 0200-171-60 por 2022, 806-0130 pela ação civil. Apelante Leiliane Silva Nascimento, apelados Tatilde de Carvalho Moraes e Edilson Souza de Moraes. Já falta. É o 144 da pauta, 144. O voto do relator no sentido de conhecer e prover a resignação. Esse aqui, desembargador Mauro, eu vou acompanhar o relator com a ressalva de entendimento, ou seja, um ponto de vista diferente. É uma transação entre particulares que envolve um veículo que estava alienado fiduciariamente a um banco. Os particulares fizeram a negociação desse carro e o comprador não quitou as parcelas, ficou devendo e a titular do financiamento requereu a reintegração de posse e o juiz negou e o relator vota pela reforma da sentença. Eu também concordo que a sentença deva ser reformada, porque o carro está contratado em nome da autora da ação, o réu era o comprador, não pagou as parcelas continuaram sendo pagas pela autora da ação, de maneira que ela faz jus à reintegração da posse desse veículo. Discordo apenas do fundamento utilizado pelo eminente relator, que sustenta a nulidade da compra e venda, ou seja, que esse veículo não poderia ser negociado. Eu compreendo que o veículo poderia ser negociado, se tratava da negociação de uma posse do veículo, apenas esse acordo entre os particulares ele não surtiria efeito com relação ao banco, de maneira que, com esse fundamento, eu voto com o relator fazendo a ressalva desse entendimento, ou seja, concordo com o relator pela reforma da sentença e pela procedência do pedido inicial, por fundamento diverso. Agora, com relação o eminente relator, na parte final do voto, senhor presidente, ele já faz uma liquidação para a hipótese de descumprimento da reintegração de posse, já estipula uma multa diária de R$100 até o limite de R$20.000, ou na eventual e remota impossibilidade de fazê-lo, ou seja, de restituir o veículo, por qualquer motivo que seja, que compense monetariamente a recorrente com o importe do bem, segundo a sua qualificação perante a tabela FIP. Eu creio que essa parte não deva constar do voto, porque isso aqui diz respeito ao cumprimento da sentença que ficará a cargo do juiz de primeiro grau. Tenho dúvidas sobre se o tribunal poderia, desde já, fixar ou prefixar essas perdas e danos. Eu posso ler o meu voto, senhor presidente? Vossa Excelência, só na parte que mais interessa. Vossa Excelência, fica à vontade, sem dúvida. Então, vou só aqui na parte. Pronto, superada essa fase inaugural, prossigo para adentrar no estudo da questão controvertida, desenvolvida por meio deste recurso apelatório, ou seja, determinar se apelante
tem direito à busca e apreensão do veículo, aí tem os dados do veículo, que se encontra na posse do apelado. Então, vamos aqui, pois bem. No presente caso concreto, o ímpeto do julgador singular estatuiu-se equívoco não ter o apelante preenchido o requisito da demonstração do direito à propriedade necessária para negociar o bem e que conceder... Tá daqui que não está... Tem que ficar puxando todo o tempo aqui ao lado. A posse do bem, a parte postulante iria contrariar outra decisão judicial que, eventualmente, ter ordenado a busca e apreensão do carro em favor da instituição financeira que o financiou. Neste ponto, o nobre judicante, na verdade, incorreu em erro em judicando, quando fundamentou que faltaria uma, aí abre aspas, comprovação de qualquer negociação com a parte demandada, tampouco a transferência da posse do bem, pois, pelustrando os presentes autos, detecto que o próprio, isso é o juiz falando, que o próprio recorrido, em sua contestação, estatuiu de novo que, inicialmente, se faz necessário mencionar que o negócio jurídico foi realizado à época com a esposa da autora, e não com aquela. E o senhor Marcos entregou um veículo inalienado e silenciou quanto a esta condição. Então, vamos ver aqui. A parte apelada, inclusive, esclarece que o esposo da recorrente, aspas, é devedor do agora requerido, em outra situação paralela a esta, onde adquiriu um outro automóvel, modelo Classic, e não honrou com os devidos pagamentos. Isso lá, a parte apelada, cuja cobrança se dará oportunamente em ação autônoma. Dito isto, nota-se que o esposo da requerente é quanto mais em realizar negócios e não cumpri-los em sua integralidade. Complicou, porque ele foi a uma loja de carro, entregou o carro da esposa, que não era dele, e como Vossa Excelência acabou de falar, a esposa continuou a pagar, porque quem adquiriu o carro não estava pagando as prestações. E quando se fala aqui em determinação que se devolva, que se deve se devolver o carro, geralmente se aplica multa, realmente. Eu não vejo que há supressão de distância aqui, não. Mas deixa eu continuar aqui. E o próprio apelado afirmou em sua defesa que este, de início, propôs o desfazimento do negócio jurídico verbal com a devolução dos veículos para seus respectivos proprietários. E tal situação só não foi possível pelo fato do senhor Antônio Marcos, esposo da autora, ter dado destinação desconhecida com o veículo objeto da troca. Então, com efeito, a realidade dos autos externa uma conclusão diversa da sentença, por ser incontroverso que houve, sim, a entrega do carro e a sua negociação. Não obstante, isso tem ocorrido entre a parte recorrida e o esposo da apelante. E mais, o esposo da aqui recorrente, segundo a própria versão exposta pelo réu, não poderia ter vendido e entregue um veículo objeto de contrato de alienação fiduciária não quitado, o que torna daí toda a relação existente entre as partes defeituosas. O esposo dela não poderia ter feito isso. Ela até que poderia ter feito, porque ela tinha posse. Logo, a uma. Se tomarmos como base o que disse o requerido, deveria este ter atentado para não receber o veículo do esposo da recorrente, já que ele não era o real proprietário do bem. Se aceitou, a parte apelada o fez sob sua própria responsabilidade e risco, não podendo atribuí-la em prejuízo da recorrente. A duas, independente de quem a parte recorrida negociou, nenhuma era a proprietária do veículo, mas apenas possuidora, no caso, a esposa dele. E não pode a parte ora apelada se furtar de desfazer os efeitos de um contrato feito por alguém que não tinha a propriedade plena. Vale anotar que 4 são atributos que formam a propriedade plena.
quais sejam o A, gozar ou fruir, B, reaver ou buscar a coisa de quem o injustamente possua ou detenha, C, usar ou utilizar a coisa. E D, que é o mais importante, dispor ou alienar a coisa. Artigo 1228 do Código Civil Brasileiro. Está atrapalhando um pouquinho aqui, que não está... É só quando eu puxo aqui ao lado é que consigo movimentar aqui o voto. Ora, todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário. Artigo 1196 do Código já citado. A possuidora autora pode buscar reaver a coisa, mas não pode vendê-la. Leia-se, enquanto não quitar do contrato de alienação fiduciária, sob a instituição financeira, tem o poder de alienar o automóvel. Atrapalha até um pouco aqui a leitura por conta disso. Logo, o bem deve ser entregue à recorrente, pois, ao que tudo indica, é ela quem está arcando com o financiamento do carro, folha 6. Logo, sou possuidora, sob pena de criarmos uma situação injusta em que o ora apelante estará pagando um veículo que não está em seu poder por força de um contrato que somente a instituição financeira poderia celebrar, mas não o fez neste caso. Se o esposo da recorrente causou algum dano à parte apelada, como esta própria anunciou, deverá então procurar o ressarcimento em uma ação própria pelas vias judiciais, pleiteando perdas e danos contra o esposo dela, e não contra ela. Só, obrigado. Por força disto, o correto é retornar as partes ao estado coante, uma vez que um negócio defeituoso não gera efeitos aos envolvidos. Em outras palavras, o negócio jurídico deve ser no todo desfeito e o veículo em questão retornar à posse da aqui recorrente, pois não pode o carro permanecer com o recorrido com o supedâneo na pautada avença. Em arremate, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe, desde que concordo com o magistrado da COR, não conflite com outra decisão que autoriza a entrega do bem à instituição financeira. Mas uma decisão nesse sentido não vislumbrei nestes autos. De maneira que, na cognição que o caderno me permite, não vejo motivo para não julgar aqui procedente o pleito da apelante. Não estou dando procedente, estou conhecendo e julgando procedente, a fim de determinar que a parte recorrida devolva o veículo em discussão apelante no prazo de 48 horas, após a sua cientificação, sob pena de multa de R$100 até 20 mil, e não podendo, como já leu Sua Excelência, o desembargador José Ricardo da Patrocínio, né? Por motivo que seja, que compense monetariamente a recorrente com o importe do bem segundo a sua qualificação perante a tabela FIP. Estou invertendo os ônus da sucumbência. Pode até parecer que seria do primeiro grau, mas o segundo grau, que está definido, e tem que definir logo, até porque tem uma demora para ser definido lá, eu não vejo quem pode mais, pode menos, que se faça essa imposição que foi feita agora neste voto em que eu sou relator. Pois é o meu pensamento, senhor presidente, com as vendas do desembargador José Ricardo, agora desembargador Patrocínio. Muito bem, desembargador Manuel. Parabenizo Vossa Excelência pelo voto. Mas eu vou começar aqui por partes. O tempo que Vossa Excelência estava aqui dialogando com o desembargador Zé Ricardo, eu fui dar uma reexaminada aqui na petição inicial. Por sinal, deixa muito a desejar, né? Inclusive, uma prática
não usual, há 3 ou 4 aditamentos à inicial. Lógico, antes permitidos, porque antes ainda sequer do despacho inicial do juiz determinando a citação da parte adversa. Mas eu concordo com o provimento do recurso para reintegrar aqui a apelante na posse do veículo, que ela detinha a posse direta do bem por força do pacto que havia subscrito com o banco, e não houve, por parte dos apelados, dos réus, o adimplemento que se comprometeram. Aí, porque é justo e de direito que a apelante, reaveja o bem. Agora, eu comungo, Bardol Manuel, isso aqui não é a primeira vez, pelo contrário, isso aqui é uma prática, de certa forma, comum, a aquisição por consumidores de bens, sobretudo móveis, automóveis, constando alienação fiduciária, que depois são passados para terceiros através de compra e venda ou outra espécie de pacto. E também é muito comum, esse é do nosso dia a dia, que o comprador, né, através do pacto entre particulares, no caso das pessoas físicas, excluindo o banco, não é? É muito comum, eu não vou dizer mais, é muito comum entre pessoas conhecidas ou amigas, e muito comum também que os compradores não honrem o pacto, não paguem as parcelas do financiamento, e aí vem as consequências, busca apreensão ou reintegração de posse, dependendo do negócio jurídico, por parte das instituições financeiras, multas, né, IPVA, atraso, aquele negócio todo, que nós já sabemos. Mas, Bardol Emanuel, eu vi que Vossa Excelência, pelo teor do voto, Vossa Excelência, nesse tocante, confirma a sentença. O juiz entende também que esse negócio realizado entre as partes, entre apelante e apelados, era um negócio ilícito. Eu entendo que não. Entendo que não. Agentes capazes, os requisitos do contrato, né? Agente capaz, objeto é lícito, é um veículo, um bem móvel, se transmite com a tradição, não é? E que o contrato de alienação, diga-se, esse pacto, como bem frisou de Barroso Recado, ele vale entre os que o subscreveram, até pelo princípio da relatividade dos contratos, né? O contrato vale entre quem contratou, quem fez parte da negociação. Ele não vale para terceiros, né? A regra é essa. Então, eu entendo... Eu estou me referindo só aqui, para concluir, é porque ele não é o dono do carro, é a esposa. Sim, eu estou falando da esposa mesmo. Ela foi quem subscreveu, consta como nome lá no financiamento, e ela é quem subscreveu essa, pelo menos é a prova encaminhada aqui, a venda e compra verbal. Estou me referindo a compra, não é Bom, do banco. O marido dela que foi lá e vendeu sem a autorização dela, sem nada. Eu acho que esse contrato aí, né, ele não podia fazer. Até porque o proprietário, a pessoa que comprou lá, mas, assim, sabia que o imóvel não mas pertencia a apelante, a a ele. esposa dele, ela não nega, não. Pelo contrário, ela diz que vendeu. A Leiliane, que é a apelante, esposa desse cidadão que você está falando, ela diz que vendeu. Ela que aciona. Ela que consta como sendo a pessoa que entabulou o negócio com a instituição financeira. O pacto está no nome dela, com o banco, com o contrato de alienação. Ela mesma disse que vendeu. E a prova se encaminha nesse sentido. Então, assim, só para concluir, esse negócio entre apelante e apelados é levado entre eles. Lógico que ele não tem, Bardonaius, poder
em face do banco, que o banco não subscreveu. O banco não anuiu com essa... É só essa fundamentação que eu concordo com o desembargador Zé Ricardo, que esse negócio que eles entabularam entre as pessoas físicas, aqui, ele não é ilícito. E aqui, desembargador Manuel, eu também, lendo a petição inicial, mesmo com vários aditamentos que foram realizados, não há esse pedido de logo, em caso de impossibilidade da reintegração de porto do veículo, que seja logo aplicada a tabela FIP, né? Então, eu acho que não seria prudente, já que, nesse momento, também inserir de logo, mesmo porque aí estariam já decidindo per saltum, não é? Essa matéria devia primeiro ser verificada lá no juiz Acor, primeiro ver se o bem não deu tempo. Eu confesso que são centenas de processos hoje aqui, né? E eu não vi se foi liberado, desembargador Zé Ricardo, desembargador Manuel, se esse bem já foi apreendido. A primeira coisa é ver se houve apreensão ou não foi apreendido, né? Continua com o réu. Então, em caso de não concretização da reintegração de posse, é que eu acho que o juiz deveria ver qual era a solução mais justa. Aqui, não de logo fixar a tabela FIP, né? Porque não houve pedido nesse sentido e pode não ser a pretensão da parte. Mas se ela propôs a ação... No prazo de 40... O que eu vejo aqui é que ela... Agora, com relação à multa diária, eu entendo que a aplicação pode ser de ofício, pode ser no segundo lugar, eu não vejo problema, desembargador. Então, eu acompanho Vossa Excelência com uma fundamentação em parte diversa, né? Em parte só nesse tocante, quando disse que o negócio jurídico entre as pessoas físicas não é válido. E pela exclusão aqui da tabela FIP, de que seja logo fixada a indenização, digamos. Vossa Excelência, eu entendi, fez uma analogia com os contatos da alienação financiária, que lá se decide quando se manda, por exemplo, devolver o bem, ou ele foi apreendido de forma indevida, né, que se faça, na impossibilidade de o banco já ter vendido extrajudicialmente, se faça a reposição pela tabela FIP. Mas eu acho mais prudente que isso fique a cargo do juiz Acor. Então, eu peço Vossa Excelência, acompanhe o desembargador Zé Ricardo, fique deixando a multa. A multa é possível ser aplicada de ofício, né, não vejo nenhum empecilho. Para tornar a medida mais efetiva, senhor. Não, o desembargador Zé Ricardo... A multa e não sendo possível o pagamento, porque fica uma coisa muito fragmentada, né? Sai daqui, chega no primeiro grau, o juiz tem 6, 7 mil processos lá, daqui que vá para o juiz, então, quando o segundo grau pode estabelecer uma forma mais forte, mais ampla, que resolva de logo, eu acho isso muito prudente, muito razoável. Está sendo prudente, já provendo e aplicando a multa. Mas tudo bem. Eu vou até depois, já está julgado o processo, tudo bem, eu vou reanalisar o que eu analisei, que eu vi aqui, é uma senhora que tem um esposo, que esse carro é alienado fiduciariamente e que esse esposo foi a um determinado local e negociou o carro dela. Eu estou apenas dizendo que ele, como não era o proprietário, não tinha sequer a posse do bem. Ela disse que vendeu. Ela reconhece que vendeu o bem. Ela reconhece que vendeu o bem. A autora. Consta do contrato com o banco. Vossa Excelência vai manter o voto? Não, mantemos. Manter o voto.
está definido, porque senão o carro não ponta alguma coisa, o importante é definir logo. Então, a única divergência é com relação à tabela FIP. E a fundamentação E a fundamentação adversa que não o recurso é provido, né? provendo o recurso. Provendo o recurso, É, eu e o Mauro, fundação adversa, ambos, em parte, né? em Em parte adversa, e ambos excluindo, e ambos excluindo a. mantendo a multa arbitrada pelo relator. Tudo bem. Como é, doutor? Não, tudo bem. Respeito o pensamento dos senhores. Eu julgo talvez um pouco há mais tempo do que os senhores. Sem dúvida. Eu parto mais para a praticidade, para resolver. Essa questão de supressão é só quando, na verdade, não é possível. Não tem como você não admitir a supressão. Mas colegas, eu estou examinando aqui se era o caso do 942. Porque a divergência. É a apelação, né? É, a apelação. Envolvendo Quanto o resultado da apelação for não unânime, o provimento é unânime. Estou na dúvida, quero o auxílio dos colegas, se é o caso aqui de aplicação do artigo 942. A divergência está só com relação à parte da fundamentação e no dispositivo do voto do relator, que inclui, em caso de impossibilidade da retomada do bem imóvel, que se aplique logo a tabela FIP. Né? Aí os senhores estão alterando nesse sentido. O provimento do recurso é unânime. O provimento é unânime. Todos nós estamos decidindo que isso deve prover. Agora, a consequência dessa não entrega do bem é que está havendo uma divergência. Senhor presidente, então, quando o resultado da apelação não... O senhor me permite? Claro. Eu já retirei aquele de mesa. E Vossa Excelência trouxe um ponto que eu acredito que seja importante, e que ela autorizou. Se me permitir, eu vou retirar de mesa também para reanalisar, inclusive essa questão da tabela FIP. Retirar de mesa ou pauta esse? De mesa. Trarei na próxima semana. Estou inclinado a dizer que eu acho que a tabela FIP que não era da efetivação. É a efetivação da medida. Mas é um caso tão específico, né? Eu também fico com dúvida, se cabe ou não cabe. Porque quando o resultado não for unânime, o provimento ou desprovimento não sendo unânime, aí eu não tenho dúvida, né? Por maioria... Porque a parte processual, a parte técnica, você, quando pode suplantar, para otimizar, você faz. Resolve. Certa feita, eu não lembro direito qual foi o processo. Vou estudar também isto. Nós devolvemos um processo, um recurso para o primeiro grau, e existe uma parte, uma processual técnica lá, que acabou devolvendo, e eu entendi na hora que a gente podia resolver. Me lembro agora, questão de um senhor que tinha alguns imóveis alugados, e uma pessoa que tinha vivido com ele acabou invadindo lá e ficando com os aluguéis. Então, nós entendemos que não foi o meu pensamento. Acabei me curvando a maioria. E devolver para o primeiro grau, e talvez ainda esteja até hoje lá, e sem nenhuma solução, e essa senhora recebendo os aluguéis, já como recebia desde então. Nosso regimento também fala quando não houver resultado unânime. E o provimento é unânime. Mas se você não, só que... eu vou... Não, retirar de mesa. Vixe, desculpe.
Fica realmente uma dúvida minha com relação se cabe ou não cabe. Qual o próximo, doutora? Talvez nem caiba. 158. Não obtivemos a unanimidade, o agravo interno, 079-6081-28.2008-060001/50.001, agravo interno civil, agravante Porto Freire Engenharia e Corporação Limitada, em recuperação judicial, agravado Pedro Nojosa dos Santos. Na pauta, o número 158 da pauta. 158 da pauta. Relator de desembargador Emanuel. 158 da pauta. O desembargador Zé Ricardo não votou. Voto no sentido do relator, no sentido de não conhecer o agravo interno por intempestividade. Desembargador Zé Ricardo. Senhor presidente, eu analisei esse processo, mas como Vossa Excelência sabe, nosso tempo é muito corrido. E me veio uma dúvida que eu não consegui superar com relação à extemporaneidade. Por quê? Porque não tenho a certeza se o eminente relator, na contagem do prazo, levou em consideração algumas portarias da presidência do tribunal no período da Copa do Mundo de 2022. E, Pois não. em um exame aligeirado do processo, é possível que se chegue à conclusão de que esse prazo só terminou, acho que, salvo engano, em 24 de janeiro de 2023. De maneira que eu tenho dúvida acerca da tempestividade desse recurso. Somando-se às portarias da presidência do tribunal no período da Copa do Mundo, o recesso forense de final de ano, essas interrupções talvez possam sinalizar a tempestividade do recurso, de maneira que, para esclarecer essa dúvida, que para mim é muito grande, eu peço o visto dos autos. Pois não, e é fundamental, né? Porque ou a tempestiva ou não. Eu conversei com a minha assessora com relação a isso aí. Perfeito. Porque dia 13... apenas um dia a diferença. 13 de dezembro, 14 de dezembro. E Vossa Excelência é bom que peça vista mesmo. Então, vista concedida. Eu, no momento, entendi que estava tudo certo. Eu mesmo Aí é bom que eu já voltei atrás em 2 vezes. Vossa Excelência já Eu mesmo voltei atrás em 2 ocasiões, ou mais recentemente, por causa dessas sequência de portarias. São muitas. São muitas interrupções. Sim, sim. Próximo. Vamos ver aqui. Era. Facilitava muito, mano. Porque dá trabalho isso aí, viu? Dá trabalho. Era. O chama julgamento agora o 0050-052, traço 32.2028-060203, 50 mil, agravo interno civil, agravante Banco Bradesco Financiamento S.A., agravado Maria Aulineide de Castro e Silva. É o número 164 da pauta. 164 da pauta. Relator de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Também falta o voto até o presente momento do desembargador Patrocínio. O voto relator decide conhecer o interno e desprovê-lo. O tema é consignado. Vamos lá. Vamos ver aqui o número. Qual o número? 164. 164 da pauta. Agora eu vejo com todas as venhas um diálogo e antes de a gente chegar aqui, eu já algumas vezes liguei para Vossa Excelência, quando eu votar em voto Vossa Excelência, e disse, olha, eu vejo isso, isso aqui, o outro, a gente discutir e Vossa Excelência fazer o dever da cerca. Eu acho que o contato antes seria bem interessante a conversa entre a gente.
Mas eu respeito e deixar que venha tratar apenas aqui. Eu penso que está faltando esse diálogo. Eu vejo em outras câmaras, eu via com o desembargador Pádua, eu via ele muitas vezes conversando com a desembargadora Delineide, com outros, e acabavam chegando a um consenso e já resolvia. Mas deixa eu ver aqui. Pronto. Preste consignado as nossas comprovações da tratação dos depósitos. Ah, certo. Esse aqui, eu analisei e cheguei até a escrever alguma coisa aqui, até no meu celular. Esse aqui eu falei com Vossa Excelência. Não, falamos aqui, né? Sim. Falamos aqui. Mas deixa eu ver aqui. Semana que vem, só para título de curiosidade, já temos mais de 200 processos. Que é isso? 215. 5233. Pronto. Mais de 200. O que é que foi analisado aqui? Pois não, desembargador? Eu não preciso ler aqui. O documento de folha 96 não vale como prova de depósito, pois se trata de autenticação, trata-se de... Não, ele está primeiro querendo dar uma explicação sobre o voto, Valdir Manuel. Ele é o relator. Para não precisar ler o voto como um todo. Nós analisamos aqui. Não, não, já havia me falado. O que é que seria? Aqui ele falou aqui, eu e ele conversando aqui. Não, falando que esse processo vem, a pauta, é a segunda ou a terceira vez que esse processo vem? É a segunda. Qual é o ponto divergente, Bador Zé Carlos? Porque eu faço parte da turma jogadora. Eu já tinha falado com o desembargador Buquerque na vez anterior que esse processo entrou em pauta, é que ele afirma que não há um contrato de empréstimo consignado e nem o comprovante de transferência bancária, e parece-me que sim, que há nos autos. Então, certo. Então, deixa eu ler aqui, por gentileza. Aqui. Claro, doutor. O documento é porque está bem pequenininho aqui. Documento de folha 96 não vale como prova de depósito, pois se trata de um print sem autenticação. Além do que é um valor diverso do que está sendo discutido no contrato. Apesar de o banco alegar que se trata de um refinanciamento, não existe a prova relativa a essa alegação. Com esta fundamentação, está fundamentado na própria decisão. A alegação de que se trata de refinanciamento, não houve qualquer prova do banco nesse sentido. Logo, não está comprovada a contratação. Então, há apenas um print, o valor é diverso, não há prova de que exista esse refinanciamento. São esses 3 pontos. O print é qual folha, Eduardo Manuel? Vossa Excelência falou aí, 90 e... Folha de 96. Eu até deixei de pedir que me mandasse esse print para cá. Esse documento de folha 96 é até um documento interessante, porque ele tem no corpo dele, TED, transferência eletrônica disponível, e ele diz o número. Mas quando é print, quando é unilateral, nós não temos considerado aqui. Maria Aurineide, né? Nós não temos considerado. O contrato está na folha 89 a 91. De refinanciamento. Está? Contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário. Mas refinanciamento. E o valor é inferior. E não tem a prova que houve refinanciamento. Se é refinanciamento, naturalmente é um valor inferior, porque a pessoa quita o valor que
estava devendo para poder receber a diferença. Não, mas naturalmente não. Tem que ter a prova que houve refinanciamento. Em todas as vezes, meu prezado desembargador. Tá aqui, ó. Contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário. Produto, refin. Refin. Significa o quê? Refin. Refinanciamento. Sei. Refin não é refinanciamento. O valor é inferior. Não tem a prova do refinanciamento. E tem esse print, que é o unilateral. Então, nós temos que definir o que é que a gente vai aceitar aqui como prova de pagamento. Aqui eu estou observando, Badozé, cara, que é o print meio de tela. É um documento interno do banco. Enfim. De fato, fala lá um TED, né? Mas não é o TED. Não é. Aí diz o número do documento. Diz. Mas não tem a comprovação. Isso. Fala no documento unilateral. Pelo nosso julgado, teria que juntar o TED. A TED. A TED. Aqui. Na Vossa Excelência, eu estou aqui só dialogando com Vossa Excelência, porque fazemos parte da turma julgadora, né? Perfeito, perfeito. Badozé, cara, vai votar agora, pede vista, reflui. Doutor Mauro, eu vou seguir o entendimento da Câmara. O entendimento da Câmara, agora veja bem. Já? Olha aqui, Mauro, olha aqui. Pois não. O que é que o juiz diz? Após a réplica, o juiz pode pegar uma decisão. Pois não. Em petição réplica, o promovido, que é o Banco Pânico, solicita a expedição de novo ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando o envio da ordem de pagamento. Pois não. No caso, entendo por bem negar o pedido, pois que essa magistrada possui atualmente o entendimento de que é incumbência de banco a apresentação do comprovante de recebimento dos valores pelo autor, quando o mesmo ocorre por ordem de pagamento. A ordem de pagamento saiu do Banco Pan e foi para outro banco. O Banco Pan pediu ao juiz, oficie a Caixa Econômica Federal para que ela envie a cópia da ordem de pagamento. Certo. O juiz interferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica. O banco agravou? Então, precluiu. Tá no máximo? Olha, com todas as venhas, 1146. eu acho que está precisando a gente conversar mais. Porque no momento como esse, para a gente se discutir, que podia se conversar. Pelo que eu vejo, Vossa Excelência, presidente, e o desembargador aqui conversam. Eu não sei por que não conversa também. Ou então bota um chat. Vamos mudar o site. O chat. Ou uma mensagenzinha, pode até mandar mensagem. Eu sei qual, e aqui, Não, até o não há nenhuma diferença minha. Não, Vossa Excelência que por último, o Não há nosso diferença minha. Mas cada um tem a sua forma, né? E é um direito Né? Tem a sua seu. forma, a É sessão, um direito né? seu. Mas a análise que a gente está. Padre Ricardo, só para efeito Peça vista. de esclarecimento, Peça vista. observei aqui, o refinanciamento tem um valor a liberar, está na petição da contestação. O refinanciamento, valor a liberar é 1.146,13. O documento tela que a gente não aceita diz que o valor é 1.060. Então, não bate nem... É inferior. Não, os valores não Tem uma batem. prova de refinanciamento. Então, nós não aceitamos esse. Não aceitamos... Eu me curvo ao entendimento da Câmara. É. Está entendendo? Muito embora o banco tenha juntado o contrato aos autos. Né? Perfeito. Que é aquele conjunto, né? Mas o contrato que não é de refinanciamento. Não tem prova que é de refinanciamento. O contrato existe, sem dúvida. O contrato, lá no canto superior esquerdo, ele diz produto, ele tem REF,
Isso na linguagem bancária é o refinanciamento. Não sei. Enfim. Acompanhamento, relator. Eu também acompanho o eminente relator, como já o fiz aqui na votação provisória. A tela, realmente, os valores não batem, está aqui na contestação bem claro, que o valor a liberar era 1.146, o valor da tela não é isso, é inferior, de fato. 140, não, desculpe, 1.146 é o valor. A contestação de Badozé, cadê o... É na página aqui, ó. Eu saio, porque não tenho duas telas. Mais um pouquinho na frente. Está aqui, é na 67. Página 67. Valor das pastas. Pronto. Não é isso? É isso. Isso. E lá tem 1.060. Né? Não bate também. Não está batendo valor. É verdade. Não está batendo nada. É verdade. Você não Então, pediu vista do 94, 98, já anotei aqui. Isso. Então, eu vou... Posso anunciar o resultado, né, colega? Pode. Então, você está pedindo vista de 2, né? 94, 98 e esse 8128, não é isso? Vamos mandar com certeza para Vossa Excelência, né? Anotei aqui, é só para... Eu anuncio o resultado. Agravo interno conhecido e desprovido. Votação unânime no chefe do voto do eminente relator. Qual é o próximo? 165. Temos ainda aqui... O 165 da pauta. É um agravo de instrumento 062 1620. É 165. Relator de Vossa Excelência também, Eduardo Manuel. 062 1629 36.2023 806.0000. Agravo de instrumento. Agravante Thaís Rocha de Oliveira, agravado Apivida Ciência Médica Limitada. Relatoria, como eu já disse, Bador Manuel Leite Albuquerque. Esse é um outro que eu também não estou concordando com todas as vendas do pensamento de Sua Excelência Bador Zé Ricardo. É 165, deixa eu ver se eu localizo aqui. Pois não. Vossa Excelência está conhecendo e provendo parcialmente, né? Perfeito. 165 da pauta. Não estou encontrando aqui. Adiante. Volto. 65. Fica. Esse caso aqui, nós conversamos na última, isso aí nós conversamos, na última sessão, acho que foi na última sessão. O Bador Zé Ricardo entende que não há caso de urgência por conta disso. Não é isso? Por conta disso, estaria sobrestado. Eu entendo que é caso de urgência. Eu entendo que o relatório do médico e do psicólogo, ou da psicóloga, está mais do que claro. Eles não têm aquela expertise, aquele conhecimento que nós temos de fundamentar. Ele é médico. Ele fala que há risco até de morte, que, eventualmente. Agora, o ponto não é somente este, não é este. Posso até dizer isso. É que aqui há um pensamento, há um relatório médico do plano de saúde dizendo que não há urgência e há, por parte aqui da recorrente, da agravante, dizendo que há. Então, nós temos, nestes casos, decidido aqui, que mandaria fazer uma perícia. Quando há divergência. Não, perícia é normal.
Porque o que é feito pelo Natjus, ou então pelo Conitec, eles fazem com base apenas na prova dos autos. E a perícia seria mais ampla, com dados mais fortes. Né? Então, nós temos decisões aqui nesse sentido. Penso eu que partiu do desembargador Heráclito Ferreira de Sousa Neto. Olha, se nós temos dois laudos divergentes, então vamos fazer a perícia. Mas se não existisse aqui esse precedente, e nesses casos de mandar realizar a perícia, eu entenderia aqui que há a urgência aqui. O tema aqui é cirurgia pós-bariátrica. Cirurgia pós-bariátrica, aquela remoção, né, no mais das vezes, remoção. Isso, exatamente. Então, só que aqui existe. O plano de saúde da criança constante. Está dizendo isso. Aí tem um outro pensamento que é reparadora. O tema está. Eu estou entendendo aqui. O tema está suspenso pelo STJ, né, Edvardão? A não ser que haja essa urgência. Com exceção dos pleitos de tutela de urgência. E para saber, neste caso, a rigor, pelo precedente daqui, é mandar realizar a perícia. Se há urgência e se não há urgência, é mandar realizar a perícia. Eu, inclusive, estou assinando 45 dias aqui, a respeito do pensamento dos senhores. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Inclusive, senhor presidente, e demais pares, esse tema, eu tenho, por sinal, talvez, alguns recursos também. A cirurgia bariátrica é realizada e vem a questão da reparação que a Unimed cobre, salvo engano, 3 ou 4 procedimentos. Por sinal, até minha mulher fez. Ela não fez ainda, não. Pegou só a guia, eu fiquei com medo, que a cirurgia é muito pesada, né? E eu fiquei com medo e... Então, você aguarda um pouco. Mas a Unimed, ela cobre 4 procedimentos, salvo engano, que já é previsto, né, pelo plano de saúde e pela lei, né? O que está ocorrendo? Aí a pessoa geralmente consegue uma prescrição médica, né, de um médico indicando outros procedimentos além daqueles realmente que são reparadores, e sim estéticos, entendeu? Tanto que os recursos que eu tenho é nesse sentido, me parece que 3 ou 4 ou 5 recursos, né? Era apenas para enriquecer o debate e trazer luzes, né, a informação para todos. Obrigado. O que é que eu digo aqui no final? Logo, existe nos autos 2 colocações médicas conflitantes. Foi ao banheiro? Foi? Saiu? Não, eu estou aqui, eu só levantei para a chikungunya. Certo. Me incomoda, você está muito tempo sentado. Não, desculpe. É porque eu aguardaria Vossa Excelência. Então, de logo, existem nos autos 2 colocações médicas conflitantes. Uma da apivida e outra da agravante. Por certo, o processo de origem ainda está em uma fase de amadurecimento, ou seja, necessitando ainda da devida instrução processual para o devido aclaramento da situação. Mas, mesmo assim, é inegável, ao menos em juízo perfunctório, que no sopesamento dos bens jurídicos aqui em discussão, por um lado, patrimônio e o outro a vida e a saúde, que prevalece a preservação da melhor condição de cura e tratamento para a agravante, a qual, repito, trouxe ao magistrado da origem elementos mínimos suficientes para expor a probabilidade do direito perseguido. Então, eu digo, nesta ordem de ideias, determino que o magistrado singular pense em aferir, no transcorrer do trânsito processual, a real condição da autora recorrente, inclusive com prova técnica do juízo,
com o fito de assim subsidiar sua eventual sentença com os melhores elementos de convicção possíveis. E estou dando parcial provimento, condicionando o deferimento do pleito à prova pericial, a ser implementada no juízo de origem no prazo de 45 dias, embora isto está condicionado ao deferimento à prova pericial, a depender ainda da análise quando a prova vier. Então é nesse sentido. E, pelo que está no relatório aqui, se não existisse esse pensamento aqui, de mandar fazer a perícia, na minha compreensão, é que, pelo relatório médico da psicóloga, repetindo, eu vejo, entendo, enxergo que há realmente aqui a urgência. Ah, porque o médico pegou e fez. Não, pô, nós temos que prestigiar o médico. O médico é que está com a paciente. Esse pensamento, essa modificação lá do artigo 10, da lei 10.000, ou melhor, 9656, que é dos planos de saúde, é só a fase que nós estamos passando no país, muito complicada, muito difícil. Porque hoje agora o quê? O médico que está acompanhando a paciente, aí tem que ir para a Conitec, tem que ir para técnico, Natjus. E como é que fica? Tudo que está sendo definido, por último, está em desencontro, ao desencontro do consumidor, da parte. Então, estão alterando muito. Decisões, sempre não tem mais decisão que seja favorável. É sempre decisão contra. É a lei, nós temos que cumprir. Mas nesse caso aqui específico, por que não o médico? O médico está com a paciente. Não, é porque o médico vem e coloca lá, a responsabilidade é dele. Então o plano vai atrás. Propõe a instauração do inquérito contra, como nós já tivemos situação aqui em que eu era relator, depois acabou sendo Vossa Excelência devido a essas redistribuições, e que o desembargador, na época, o relator Pedrosa, havia concedido um liminar, eu entendi que não era caso de liminar. Né? O médico já respondia por inquéritos, né? Inclusive foi até depois, pela Unimed, foi excluído, né? E Vossa Excelência, dentro da mesma linha de pensamento meu, Vossa Excelência levou. Ora, se um médico não responde a processo nenhum, nem nada, ou você vai desacreditar do médico que está acompanhando a paciente? Eu acho que até neste caso aqui, de haver conflitantes, esses relatórios conflitantes, era para a gente, para ver o consumidor. É tutela de saúde, é vida, é qualidade de vida, entendeu? Não era nem para a gente mandar fazer para saber fazer uma perícia. Que isso demanda tempo. A gente está mandando, eu estou sugerindo em 45 dias, mas não cumpre, não faz em 45 dias. Enquanto isso, a pessoa está lá doente, que pagou um plano de saúde, e quando precisou, aí está tendo essa dificuldade toda, esse processamento todo. Não tem não tem uma nota técnica. Não tem o Conitec. Quem é que faz parte desse Conitec? Eu não sei. Será que nesse Conitec existe cargos de confiança? Eu não estou dizendo, não estou falando, mas será que existe? Será que lá, o parecer dele lá, e do médico? Pelo que eu estou vendo aqui, daqui a pouco o médico não adianta fazer relatório nenhum. Então, eu até compreendo, repito, eu peço até minhas escusas aos senhores, que estão abordando todos esses aspectos, que a coisa está refluindo. Tudo que se tinha de direito até um dia desse não se tem mais. Está se mudando tudo. E se a gente, eventualmente, lá na frente, tiver a mãe com um problema de saúde grave? Só o artigo 10 da lei do 96, eu decorei assim, 9656, porque tem um 6 depois do 5 depois 9656, é isso. Então, aí tem a alteração, aí
é um caso grave, está doente, não é problema de câncer. Não tem cobertura. Eu acho que está havendo, não sei, é lei, tem que cumprir, tá certo? Mas nós temos alguma decisão do STJ, por último, essa daí. Não foi em regime repetitivo. Então, neste caso aqui específico, eu compreendo que está comprovada a urgência. Estou aqui no meu voto sugerindo para fazer por conta desse precedente, que eu creio que ainda existe aqui. É nesse ponto. E assim é que eu voto. Senhor presidente. Obrigado, vereador Manuel. Vereador Zé Ricardo. Não, ele não votou ainda no sistema aqui da votação provisória. Mas você se lembra que tem esse precedente nosso aqui? Vereador Emanuel, de realização da perícia? Sim, quando são divergentes. Eu confesso a Vossa Excelência que não estou me recordando, porque são Daí que seria milhares, interessante, né? que a gente fosse sempre anotando, eu vou fazer isso agora. São milhares. Mas eu não sei. Nesse caso específico aqui de cirurgia pós-bariátrica, eu me recordo bem, e nós trouxemos a julgamento já vários esse ano, não é? Isso aí eu me recordo bem. Quem quer fazer uma reparadora tem organismos que acaba respondendo bem. Não é? Tem outros que não, e que há urgência mesmo. Você acha que não é aquele da perícia, daquela senhora da visão? Não é isso, não? Não. Esse foi determinado nesse sentido, né? Esse foi. Mas nós tivemos outras antes. Ali não foi a primeira decisão nesse sentido, não. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu até na ordem, quem vota depois do vereador Emanuel sou eu, né? E assim, como eu ia dizendo, longe de mim, e do vereador Zé Ricardo também, vereador Emanuel, de estar aqui para... eu não me lembro, vereador Emanuel, desse feito, mas eu me recordo bem, que julgamos, inclusive da minha relatoria, do próprio vereador Zé Ricardo, ultimamente, eu acho que 5 ou 6. Inclusive o advogado... Tem mais, foi bem mais, né? Do ano passado também, muitos. O advogado sempre sustentava oralmente, era o mesmo advogado, não me lembro o nome dele, mas ele viu o entendimento da Câmara e eu acho que desistiu, porque, no caso, ele defendia também, não é? A realização de imediato dessas cirurgias pós-bariátricas, que os planos de saúde eles concedem 2, vereador Casagosto. Termolipectomia para correção de abdômen em avental. Abdômen em avental quando diminui a barriga, a gordura cai e forma o chamado abdômen em avental. E o plano de saúde disponibiliza, após a cirurgia bariátrica, essa dermolimpectomia para correção de abdômen avental e a diástase dos retos abdominais. Isso. O plano de saúde já pode de imediato. A parte ingressa na justiça pleiteando a reparação total, certo? Inclusive... Braço, inclusive pernas, coxas, isso. A petição inicial do agravo. Isso. A petição inicial do agravo, na parte do pedido, requer que autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme prescrição médica, a serem realizados em rede e com a equipe médica credenciada no prazo de 48 horas. Requer ainda o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras, ora requeridas. Então, implantes... Quais implantes, né? Quais implantes? Naturalmente, são os implantes, suponho eu, de mama, alguma coisa.
Se pede até implante de glúteos nesses processos dessa natureza. Já que chegar tanto, né? Eu confesso, Valdomiro, porque eu não. Eu já peguei Desse aí, não. vários. Inclusive, Eu penso. Antes não existia nenhuma dificuldade com relação a essa cirurgia que se postava que era reparadora e não existia. Aí depois agora vem algumas decisões do STJ e tudo. E eu estou vendo aqui onde tem, mas nós temos decisões nesse sentido. Quando tem dois. Então, certo. Dois laudos. Então, como eu ia dizendo. E eu peço de novo, não sei porque que eu estou em tanta banheiro hoje. Não, Valdomiro, não. Vontade, vamos suspender. Água aqui foi para valer, viu? Suspender mais durante 5 minutos a sessão. Eu tomei água de novo.